É isso aí, estamos de volta, literalmente de volta, e agora nós vamos falar a hora da palavra, é isso mesmo, a hora da palavra, né? Literalmente da palavra, hora da palavra. Lembrando que nós estávamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, né? Nós lemos aí o capítulo 1, lemos o capítulo 2, o capítulo 3, nós falamos sobre a tentação de Cristo, agora que eu lembrei, e nós paramos no versículo 12, tá? Vamos tentar fazer uma sinopse para você entender um pouquinho o que é o livro de Mateus, tá bom? O Evangelho de Mateus. Lembrando aos irmãos o seguinte, o livro de Mateus, amados, apesar de o nome dele, na verdade, não estar aqui descrito no livro, como demais registros que existem, né? Pelos reformadores e os pais da igreja, e também pela tradição, consideraram que Mateus, na verdade, o cobrador de imposto, aquele que se converteu a Cristo, literalmente ele é o autor e escritor do livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus, tá? Outra coisa, o Evangelho de Mateus, ele traz para nós também alguns pontos importantes, tá? Ele é um livro que foi escrito literalmente para evangelizar judeus, tá? Por isso que ele traz algumas peculiaridades importantes. Por quê? Mateus usa a expressão reino dos céus, né? Ele não usa reino de Deus como Marcos, Lucas e João, né? Porque como ele vai literalmente evangelizar aos judeus e ele utilizar o nome de Deus em vão, seria na verdade um sacrilégio, seria um impedimento para que ele então pudesse falar de Jesus. Uma outra coisa que é interessante, ele inicia o livro falando sobre a genealogia de Jesus. Ele trabalha muito dentro do texto e o contexto, né? Ou seja, ele tenta trazer o Evangelho de São Mateus com a seguinte característica, com a importância de trazer, na verdade, a tradição, né, do texto sagrado ali do Antigo Testamento, e que na verdade ele escreve então o Evangelho de São Mateus com o objetivo de levar para nós o Evangelho, quer dizer, para os judeus, com as características para que os judeus pudessem entender a autoridade deste escrito, deste livro, tá? E outra coisa importante que o Evangelho de São Mateus traz para nós é que ele traz também, na sua estrutura de ensino a respeito de Cristo, ele traz também 5 principais sermões falando da ética, do discipulado e missão, reino dos céus, a igreja e a escatologia. Então veja, esse comparativo ele traz 5 principais sermões, e desses 5 principais sermões, na verdade, primeiro ele trata da ética, segundo ele trata do discipulado e missão, né? A igreja tem um papel de discipulado e missão, são duas, na verdade são como se fossem 2 disciplinas numa matéria só, tá? O reino dos céus, ele vai falar sobre o reino dos céus e também vai falar sobre a igreja e a escatologia em relação ao fim dos tempos, tá? Lembrando que a palavra escatologia, além de falar de tratado do fim dos tempos, mas olhando para a medicina, ela trata, na verdade, significa estudo das fezes, só para você estar sabendo aí. E fazendo um paralelo, literalmente, com os 5 sermões, Mateus se preocupa em escrever os sermões pautados no layout daquilo que Moisés escreveu, que é os 5 livros da Torá. A Torá, o Pentateuco, na verdade, os 5 livros de Moisés. Então ele escreve o layout baseado no layout dos 5 livros de Moisés, tá bom? Para a gente estar entendendo aí como é que funciona mais ou menos o que Mateus está querendo. Nós vamos ver que no esboço deste livro nós temos o prólogo, tá? Aí do capítulo 1 até o capítulo 2, 23, vai falar sobre o prólogo, que vai falar sobre a genealogia, o nascimento e a primeira infância de Jesus, demonstrado que era tão esperada o Messias, a expectativa do povo judeu deveria estar nessa expectativa de esperar o Messias, tá? Assim também como os gentios. Deus trabalhou miraculosamente nos primeiros anos da vida de Jesus, a fim de apresentá-lo como o rei dos judeus e rei dos gentios. Na segunda parte do esboço, nós vamos ver aí João Batista, que anunciou que Jesus é aquele que traz o reino do céu. As tentações de Jesus no deserto mostraram que ele era digno
do seu papel como Messias. O Sermão da Montanha de Jesus exaltou como doador de leis divinamente autorizados para o seu reino, tá? E aí também, outra particularidade que nós vamos ver no livro de Mateus, é que Mateus trabalha com a questão da narrativa e o sermão. Então ele narra um fato e logo após ele traz o ensinamento, tá? Então do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, ele vai narrar sobre o anúncio do reino, tá? É o que nós estamos estudando já. Nós estamos aí no capítulo 4, então até o 25 ele está anunciando, falando sobre o reino. O sermão vai falar sobre, então, do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 29, então são um sermão, é o ensinamento, é a humilha que Mateus traz. Então primeiro ele apresenta o fato, ele narra a situação que está hoje, então anunciando o reino, e depois ele vem trazendo o sermão, ensinando a palavra de Deus para nós. Isso está entre o capítulo 3 até o capítulo 7, versículo 29 de Mateus. No terceiro ponto, como esboço, as obras do reino. Aí você vê isso no capítulo 8 e vai até o capítulo 10 ao versículo 42. Então nesse período, no terceiro ponto, ele fala o seguinte: Jesus realizou muitos milagres que mostraram o seu poder para estabelecer o reino. Ele também chamou e deu poder e enviou os discípulos para espalharem o reino. Entretanto, eles foram advertidos por Jesus que a perseguição e o sofrimento viriam aqueles que serviam o reino do céu. Nessa narrativa das obras do reino, ele continua mantendo a estrutura da fala dentro da narrativa e dentro do sermão. Na narrativa das obras do reino, ele fala curando e chamando, tá? Ele vai narrar sobre as curas e o chamado, que é do capítulo 8 ao capítulo 9 ao 39. E depois o sermão falando a missão do reino, capítulo 10, do 1 ao 42, o versículo. Depois ele vai falar sobre a natureza do reino, tá? A natureza do reino é do capítulo 11 ao capítulo 13, versículo 58. Ele diz o seguinte: Jesus revelou a natureza do reino a João Batista e aos judeus. As suas ações e palavras desafiavam as expectativas populares sobre o Messias e o seu reino. Ele fez uso de inúmeras parábolas, para explicar que o reino já havia chegado e que todos deveriam se arrepender e permanecer fiel a ele para que pudesse entrar nesse reino. Lembra que Mateus aqui, ele está evangelizando, está dando a boa notícia para os judeus. É muito importante Mateus usar, na verdade, uma estrutura relacionada bem parecida ao judaísmo, para que ele possa então ser ouvido, chamar a atenção dos judeus que vão ouvir este evangelho. E aí na narrativa ele fala quem era João e quem é Jesus. Então ele define muito bem a respeito da narrativa quem é João e quem era Jesus. E isso fica no capítulo 11 ao capítulo 12 do versículo 50 de Mateus. E aí no sermão ele vem trazendo as parábolas do reino, que é o capítulo 13 de 1 a 58 os versículos, tá? A parábola era uma forma, na verdade, de ensinar o evangelho. Por exemplo, você vai numa palestra hoje e chegar lá na palestra, o palestrante utiliza recursos, audiovisuais, o data show, apresentação, música. Ele trabalha os 5 sentidos, literalmente. Então você tem muito recurso de mídia e tecnológico para tentar ensinar a palavra de Deus hoje e influenciar até mesmo de forma antropológica as pessoas. Naquela época, Jesus Cristo não tinha esse recurso, de mídia, de data show, de apresentação. Com certeza, ele até utilizaria o app do Play Store ou iOS para também transmitir a sua palavra como nós fazemos hoje. Mas, naquela época, falar de parábola era falar algo rotineiro, que estavam acostumados a fazer dia a dia, um fato, algo importante que estava relacionado ao dia a dia. Então Jesus muitas vezes falava assim: eu sou o pão da vida, Quem é que nunca comeu pão? Quem nunca sentou numa mesa e compartilhou um pão, comeu o pão? Então assim, todo mundo, desde a criança até o mais velho, sabia o que era pão e o que serviria este pão e a necessidade de comer o pão diariamente para se manter vivo,
Então a gente consegue ver isso, que a parábola, né, a tipologia, na verdade, a linguagem figurativa, ela auxiliava então ao povo a guardar aquela palavra, a verdade que estava sendo ensinada. Então a parábola é muito importante, porque quando aquela pessoa pegasse o pão, mesmo que Cristo não estivesse aqui, ele lembraria que o pão representava o corpo de Cristo, tá? No quinto ponto do esboço vai falar sobre a autoridade do reino. Isso é do capítulo 14 ao capítulo 18 de Mateus, versículo 35. Aí vai se falar dos milagres de Jesus, demonstraram a sua autoridade como Messias, muitos testemunharam a sua supremacia, né? Ou seja, a sua deidade quando vinham fazendo grandes obras, né? Aquilo que na verdade, os atuais judeus contemporâneos de Cristo não tinham mais autoridade, não tinham mais a revelação da palavra, tanto que eles literalmente foram pegos de surpresa por gentios magos anunciando que o rei dos judeus havia nascido. Olha que coisa, né? Jesus insistiu que a vida sobre o seu reinado é diferente da vida sobre os outros reinados. Isso ele deixou bem enfático, tá bom? Ou seja, que o reino de Cristo, ele é soberano sobre qualquer outro reino relacionado a esta vida secular. O reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus, ele é um reino superior a qualquer outro reino que possa subsistir aqui nesta terra. O reino dos céus vem dos céus, tá bom? Literalmente, para você entender. A narrativa nesse contexto é o seguinte: o caráter e a autoridade de Jesus. Aqui ele traz o caráter, ele vai falar de Cristo, ele vai falar do seu perfil como homem e como Deus, e vai falar sobre a sua autoridade, tá? Logo após, então, ele fala sobre o sermão, sobre o caráter e a autoridade da igreja. Olha que coisa, né? Ele narra um fato a respeito do caráter de Cristo e a autoridade de Jesus. E logo após ele ensina sobre o caráter e a autoridade da igreja, né? Ou seja, a igreja, ela tem que ser igual, literalmente, ao seu Cristo, ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, né? No sexto ponto, como esboço, nós vamos ver as mudanças do reino. E aí vai falar do capítulo 19 ao capítulo 25 e versículo 46, falando sobre as mudanças do reino. As ações de Jesus, as suas parábolas e respostas e desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente os líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e advertiu-os quanto ao julgamento divino. E aí qual é a narrativa? As parábolas e os ais. Está no capítulo 19 até o capítulo 23, versículo 39. E o sermão falando sobre o julgamento do reino, o juízo de Deus, né? Do capítulo 24 ao capítulo 25, versículo 46. Veja, lembra que no início do livro, João Batista disse que Deus havia colocado um machado. Este machado é para cortar as árvores, este machado é Cristo. Ou seja, Cristo vai estar literalmente julgando, colocando em xeque-mate todas aquelas religiões judaicas que, na verdade, não produzia frutos de arrependimento, mas produzia uma religiosidade, uma liturgia e uma tradição de rudimentos humanos que, na verdade, não levava ao arrependimento, mas distanciava o povo a praticar uma fé morta diante de Deus. E Cristo, então, na verdade, ele vai trazer uma grande mudança, não a ortodoxia, né? Ou seja, não ao texto sagrado, mas a ortopraxia, a vivência, a ética, né? A questão de como viver em Cristo, viver o reino dos céus é totalmente diferente comparado a qualquer reino daqui da terra, como também o judaísmo. Lembrando que na época de Cristo, no período contemporâneo, tínhamos algumas seitas, né? As seitas dos fariseus, saduceus, zelote e os essênios e os escribas, né? São essas seitas que saíram do judaísmo e que, na verdade, cada uma tinha sua peculiaridade, né? Os fariseus eram os mais espirituais, os falsos espirituais, né? Preso aí, então, à liturgia, a questão das orações,
tem toda uma peculiaridade relacionada ao farisaísmo, né? Já os saduceus é aquele que, na verdade, é meio a meio, ele é um pouco carnal e também espiritual, é aquele que misturava a política com o reino dos céus, literalmente, tá? Então ele procurava olhar o sentido político, mas também se envolvia dizendo que era espiritual, tá? Mas mais preocupado com a política do que literalmente com os frutos de arrependimento. Os escribas é aqueles que, na verdade, escreveram, contribuíram a manter a escritura, mas também eram conhecedores da escritura porque viviam a sua vida pautada ali, dedicada a escrever os escritos. Os essênios eram grupos mais isolados também, preocupados com guardar a palavra de Deus, né? Eu falei de quem? Os fariseus, os zelotes. Os zelotes são aqueles que são muito ortodoxos, né? Não, e principalmente na ortopraxia, muito zelosos no cuidado, preocupado com o copo, não pode ter uma mancha, tem que lavar a mão. Então tinha toda aquela preocupação se o irmão não está andando direito. Então o zelote era aquele que era, vamos dizer, perfeito no seu zelo, né? Por isso que chama zelote zelo, né? Tá bom? Isso aí para você entender. Verdades fundamentais. O livro de Mateus foi escrito aí, segundo o esboço aqui da Bíblia de Gênebra, foi datado mais ou menos de 60 a 70 depois de Cristo, tá? Nessas verdades fundamentais nós vamos encontrar Jesus cumpriu a escritura do Antigo Testamento. Então Mateus não deixa dúvida que Jesus é o cumprimento em carne e osso do Antigo Testamento, tá? Depois nós vemos aí também o segundo ponto, Jesus é o rei prometido por Messias. Ou seja, Mateus não deixou dúvida que Jesus é o Messias, tá? Literalmente ele vem trazendo uma verdade fundamental, que Cristo é o Messias, que ele é o ungido. No terceiro ponto, ele fala, enquanto esteve aqui na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Então ele disse que quando que foi implantado o reino de Deus? A partir do momento que Jesus Cristo surgiu entre nós, foi estabelecido o reino de Deus. Ou seja, ele foi estabelecido através de Cristo Jesus. Não foi através de João Batista, não foi através do apóstolo Paulo, não foi através de Pedro, mas estabelecido por Cristo Jesus. Não foi pelos papas, não foi por Martim Lutero, não foi por mim, nem por mais ninguém, mas somente por Cristo Jesus. Ele que inaugura, ele que implantou o reino de Deus aqui na vida nossa, né? Na vida secular. A gente pode entender também o seguinte, que Jesus Cristo é considerado o Emanuel, o Deus conosco. Lembra disso? Tá? O quarto ponto da verdade fundamental é que os seguidores de Jesus devem espalhar o reino a todas as nações. Veja, ele vem trazendo esta verdade no sentido de mostrar para nós que nós, na verdade, temos que anunciar o reino dos céus, temos que pregar o reino dos céus. Não só pregar o reino dos céus, mas viver o reino dos céus de verdade, literalmente de verdade. No quinto ponto, os seguidores de Jesus vão sofrer, vão padecer sofrimento, vão ter dificuldade, mas Jesus sempre estará com eles. Nós vemos essa promessa, né? Apesar da possibilidade da perseguição, Mateus deixa claro que o povo de Deus irá sofrer pelas verdades, pela pregação da fé, e isso iria uma perseguição muito grande contra o povo de Deus, mas Jesus Cristo deixou claro que ele sempre estaria cuidando do seu povo, que não deixaria só, mas que na verdade estaria cuidando do seu povo. E no último ponto, quando retornar, Jesus completará o reino de Deus. Então veja, Mateus literalmente são essas verdades fundamentais, que quando Jesus Cristo então retornar, literalmente para buscar o seu povo, ele vai completará o reino de Deus. Ou seja, aquilo que na verdade com o início foi implantado aqui, vai ser concluído quando Cristo voltar. Ou seja, a gente estava dominado pelo pecado, né? Literalmente não estamos mais, porque morremos com Cristo, segundo a vontade de Deus, né? E a partir desse momento continuamos com essa natureza chamada tanásio, que quer dizer morte. Ou seja, a gente tem a disposição de morrer a morte física, mas não a morte eterna, mas que ele vai completar esta obra, vai nos aperfeiçoar quando na verdade nós encontrarmos com ele, porque ele transformará este corpo corrupto, thanatos,
que está sujeito à morte é um corpo atanásio, um corpo incorruptível, um corpo que não pode mais estar sujeito debaixo do pecado, porque na verdade o nosso corpo será o igual ao dele, o de Cristo Jesus. E literalmente, então, o pecado não terá mais domínio sobre nós e literalmente estaremos livres. Uma peculiaridade nesses livros, irmãos, de Mateus, e a gente vai ler assim, porque o livro de Mateus também, na teologia, é tratado como um livro sinótico, né? O livro sinótico, na verdade, são livros que, na verdade, relatam fatos contados talvez de formas diferentes por um ou outro, né? Por um ou outro, mas que, na verdade, ele vem trazendo no seu conteúdo a mesma mensagem, as mesmas informações, apesar de falar de uma forma totalmente diferente de um para o outro. Lembrando que o Evangelho de São Mateus, ele é um evangelho que foi trazido para pregar, na verdade, para os judeus, tá? Já Marcos, na verdade, que escreveu então aí o livro, né? Literalmente o livro de São Marcos, ele escreve o evangelho para os gentios, por isso que tem essa diferença. Marcos, ele é bem sucinto e ele não é contemporâneo de Jesus, é diferente de Mateus. Mateus viveu com Jesus. Marcos, na verdade, ele foi discípulo, né, ali em conjunto com o nosso irmão, o apóstolo Pedro. Então, tudo que Marcos escreve sobre o Evangelho de São Marcos, na verdade, foi o que ele aprendeu com Pedro e com os apóstolos, né? E ali ele evangeliza para os gentios. E o mais importante para mim dos livros, assim, não desmerecendo os demais, mas eu acho muito importante para a igreja também, é o Evangelho segundo São Lucas, o doutor, né? Por que o Evangelho de São Lucas é tão importante? Porque Lucas, além de ser médico, ele era historiador. E essa peculiaridade dele ser historiador, ele traz informações muito relevantes, muito importantes dentro do contexto, porque ele escreve o Evangelho de São Lucas como tivesse pautado com certidões de cartórios confirmando as pessoas que estavam envolvidas, o reino, o governador, as cidades. Então ele é muito enfático, ele traz peculiaridades muito importantes. Já na genealogia, que a gente inicia aqui no livro de Mateus, falando sobre a genealogia de Jesus, e é importante, lembrando que a genealogia para os judeus, que é mais importante, qual é? É do patriarca, é do pai. Então, Mateus traz a genealogia de Cristo pautada em José. Só que José, ele não é pai consanguíneo de Cristo. Jesus Cristo não tem o sangue de José. Jesus Cristo, na verdade, foi adotado por José. Então, veja, para se cumprir a velha escritura, para se cumprir o Velho Testamento, era importante que fosse cumprido o Velho Testamento. E o Velho Testamento diz que o ungido, o Messias, sairia, na verdade, da linhagem, né, da geração de Davi. E Mateus escreve a genealogia, então, de Abraão até José. Mas lembra, José não é pai consanguíneo de Jesus, mas é pai por parte legal, porque ele era casado com Maria, tá? Lucas, ele traz a genealogia desde Adão e Eva. Então ele demonstra, na verdade, que Maria também tinha sangue de Davi. E isso é muito importante para nós. Porque muitas pessoas às vezes acham que Maria foi escolhida em razão de ela ser uma mulher piedosa, uma mulher santa, dedicada à oração, todas essas características. Muitas vezes as pessoas enfatizam demais a questão humana da pessoa, como ela foi escolhida pela sua qualidade em razão de servir a Deus. Na verdade, Maria, ela não foi escolhida só por causa das suas virtudes e qualidades como uma crente em Cristo Jesus, mas ela foi escolhida porque, na verdade, ela tinha o sangue de Davi, e o Messias teria que nascer do sangue de Davi. Por isso que Maria foi escolhida. Não foi escolhida somente pelas suas qualidades espirituais ou virtudes espirituais, mas foi escolhida para se cumprir, então, a palavra de Deus. E isso só consegue ser visto, na verdade, no Evangelho de São Lucas, porque Lucas traz a genealogia que termina em Adão e Eva. Vê como é importante nós estudarmos isso. Então, assim, ler Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de João, que tem algumas
algumas passagens que também são parecidas em relação aos livros sinóticos. Nós vamos ver algumas passagens que ele também vai comentar. É importante o livro de São Lucas para mostrar isso para a gente entender esse contexto, na verdade, em que em relação à genealogia de Cristo, ela só é confirmada que ele vem de Davi a partir do Evangelho de São Lucas, que traz então a genealogia, né? Na verdade, Jesus Cristo desde Adão e Eva, tá bom? Ou concluindo que todos nós somos descendentes de Davi. Então, a genealogia aqui, que Mateus está escrevendo no capítulo 1, e até meus filhos, às vezes, quando eu vou estudar com ele, pai, a genealogia é chata. Às vezes eles falam, porque vai falar de um nome de um montão de gente e muito difícil. Mas a genealogia, nos livros, é importante para mostrar e confirmar o cuidado de Deus para onde ele trouxe o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. E isso precisa se cumprir, porque a genealogia é uma forma documental, expressiva, que realmente Cristo é o Messias. Então, os judeus não iriam ouvir isso se sabessem assim, estou falando de um Jesus que morreu na cruz. Eu falo, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é este Jesus? E aí ele vai falar, esse Jesus é o filho de José. Lembra o José carpinteiro? Lembra que ele era casado com Maria? Então, ele era parente de fulano, e vai chegar até Abraão, entendeu? E aí, então, eles poderiam então dar ouvidos, literalmente, ali para Mateus a respeito do Evangelho. Uma outra característica que Mateus traz no seu livro, e é muito importante, é a questão do cumprimento das Escrituras no Velho Testamento, principalmente aos sinais, tá? Você vai ver isso, literalmente, falando sobre o nascimento de Cristo. Que o nascimento de Cristo deveria, segundo o livro Velho Testamentário, lá no Velho Testamento, que ele teria que nascer de uma virgem. E que esta virgem, na verdade, né, o nosso Messias ia nascer de uma virgem. Aonde a gente vê isso? Nós vemos isso no versículo 23 do capítulo 1, tá? Olha o que ele diz. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a gente vê nesse contexto, amados, que este versículo de Isaías, capítulo 7, 14, que eu citei agora, em Mateus, capítulo 1, versículo 23, ele está falando diretamente relacionado ao nascimento virginal de Cristo Jesus, tá? Ou seja, o sinal que os judeus deveriam estar aguardando era esse. E Mateus, literalmente aqui, está enfatizando que o Messias, que Jesus Cristo, de quem ele está falando, ele nasceu de uma virgem, tá? Ele nasceu de uma virgem, ou seja, cumprindo então ao que Isaías capítulo 7, versículo 20, deixa eu ver aqui, 7, versículo 14, tá? Vou entrar aqui, para ler para vocês, Isaías capítulo 7, versículo 14. É importante sempre ver as referências, porque os livros bíblicos, principalmente no Novo Testamento, eles foram escritos não algo assim de revelação da cabeça deles, tá? O Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo orientou, guardou a mensagem para que eles pudessem escrever para nós, mas eles utilizaram do Velho Testamento como base literal para escrever a teologia do Novo Testamento, tá bom? Ou teologia da graça, aí para você queira, como você queira, tá bom? Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha aí, o livro de Isaías é um livro escatológico, messiânico, falando a respeito do Messias, tá? E ele diz o seguinte, no versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Veja, os judeus estão na expectativa de um sinal. Qual é esse sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Veja aí que o texto, ele enfatiza essa questão, que ele tem que nascer de uma virgem, tá? Ele não está falando de uma mulher que tenha qualidades, mas nascerá de uma virgem. É uma mulher que não pode ter tido contato nenhum com homem algum. Então Maria tinha essa característica, era virgem, tá? Segundo, ela dará à luz a um filho. Esse filho é um homem, não pode ser uma mulher. É um homem, tá? O nosso Salvador nasceu como um homem, tá? E se chamará Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus sai da sua glória, Jesus Cristo deixa a sua glória, sai do trono da graça para habitar entre nós. E quem gera, literalmente, Jesus Cristo
no ventre de Maria é o Espírito Santo, tá? Voltando então para Mateus, e isso é muito importante para nós, tá? Eu vou continuar no versículo 24 do capítulo 1, eu não vou ler o capítulo 1 porque a gente já leu, tá? A gente já ensinou sobre isso. E em 24 ele fala assim: despertado José do sono, fez com ele ordenar o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, porque até então José não queria, ele já estava no contrato de casamento com Maria, e Maria do nada aparece grávida. E para ele não prejudicar Maria, ele ia sair de fininho do casamento, mas o Espírito, ou seja, o anjo do Senhor, né, foi e visitou literalmente José e falou para ele: olha, a criança que Maria está esperando é o Salvador, Cristo Jesus. Então ele é uma obra de Deus. É o seguinte, aguarda aí, fica com Maria. Então ele ouve a voz do anjo e literalmente recebe ordem do anjo, tá? Versículo 25: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Outra coisa, o nome de Jesus foi escolhido pelo próprio anjo, quer dizer, escolhido pelo anjo, não, o anjo anunciou para ele que o nome do Salvador deveria ser Jesus, tá bom? Outra coisa interessante, no versículo 25, ele fala: contudo, não a conheceu. Essa palavra não a conheceu, ou seja, todo o período gestacional, José não tocou em Maria, não coabitou com ela, não teve relações sexuais com Maria. Mas por que então que Mateus ele escreve isso? Primeiro, para ele confirmar que o período gestacional não houve nenhum pecado, né? Jesus Cristo foi gerado sem pecado algum. Não houve nenhuma relação, não houve nenhuma contribuição do homem, somente a presença de Deus gerando aquela criança através do Espírito Santo. Agora, se ele fala que até a gestação Maria não foi tocada, até o nascimento de Jesus não foi tocada por José, e ele enfatiza isso, e Maria era casada com José, isso indica que após o nascimento de Jesus, Maria teve cumprir o seu papel como esposa, porque ela era casada com José, e a Bíblia relata que Maria e José tiveram filhos, o que dentro do dogma romano acredita que Maria até os dias atuais é virgem, tá? Então, na verdade, esse dogma da Igreja Romana, na verdade, é um equívoco teológico, né? Um erro teológico, porque Maria, o próprio Judas, da Epístola de Judas, lá perto do Apocalipse, e o livro a carta a Tiago, né? O livro de Tiago também, eles são dois livros que foram escritos por irmãos de sangue de Jesus, né? Chamados meio-irmãos de Jesus, ou seja, eles eram irmãos de Jesus por parte de mãe e pai. Então eles eram filhos de José e de Maria, tá? Então assim, é claro que muitas vezes os católicos, né, e alguns irmãos católicos, eles literalmente não conhecem as escrituras. E o que eles seguem, na verdade, é a liturgia, o dogma, a tradição da Igreja Romana. Então assim, não é para escandalizar os nossos irmãos católicos, não é isso, mas é o que está na Bíblia. Se eu tenho uma Bíblia católica, amanhã eu vou até descer ela aqui para a gente estar vendo nos estúdios, para a gente ler isso, até no próprio texto da igreja. Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém, né? Uma Bíblia católica de Jerusalém, de referência, uma Bíblia antiga, e também a Bíblia da CNBB, tá bom? E você vai ver que o texto deve dizer a mesma coisa, eu duvido que esteja ao contrário disso, mas que na verdade a Igreja Católica ela segue os dogmas da Igreja Romana. E o que é o dogma da Igreja Romana, amados? Para os católicos, não sei se eles têm essa consciência, mas o Papa é a autoridade da Igreja, né? Ou seja, para ele a Bíblia fica em segundo plano. Então, o que o Papa disser, o que o Papa, na verdade, literalmente definir como doutrina ou como ensinamento, mas não como, eu não gosto de usar nem a expressão doutrina, porque doutrina está correlacionada mais à Bíblia, né? Literalmente, mas ao dogma da instituição da Igreja Romana. Então, o dogma na Igreja Romana, ela tem mais poder do que a doutrina bíblica. Então, o dogma da Igreja Romana é o que define os ensinamentos e como autoridade da fé romana. Já nós, que somos cristãos, literalmente, o que define a nossa fé não é um dogma de um pastor ou de um líder específico ou de um apóstolo, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é, na verdade, a base da nossa fé, ela é o fundamento da nossa fé. É claro que a Bíblia, ela é literalmente o fundamento, ela é a base. Então a casa ela pode ser construída do jeito que você
achar de acordo com que deve, né? Tem casa de alvenaria, tem outras de madeira, e aí fica a seu critério. Mas veja, então cada um às vezes monta trabalha dentro do seu contexto de eclesiologia, de igreja, mas o fundamento, se ela é igreja, eleita, separada por Cristo Jesus, o fundamento dela, aquilo que nos orienta, nos norteia a nossa fé, deve ser a palavra de Deus, e não a palavra de um homem. Não é um dogma de uma liderança que vai definir a nossa fé, mas é o que a palavra de Deus nos norteia, tá? Então precisamos tomar muito cuidado com isso e distinguir uma coisa da outra, o que é dogma, o que é estatuto, o que é doutrinas fundamentais correlacionadas à palavra de Deus. Então tudo aquilo que é extra-bíblico, ou seja, tudo aquilo que está fora da Bíblia, deve ser, na verdade, olhado com um certo olho de cuidado, tá? Mas aquilo que está dentro da palavra de Deus, ela deve ser cumprida, ela deve ser atendida como fundamento para a nossa fé, tá bom? Amados, eu vou beber uma água. Eu espero que você esteja entendendo, espero que você esteja gostando, aprendendo a palavra. Nosso objetivo aqui não é denigrir a religião de ninguém, mas eu estou ensinando aquilo que é o fato e a liturgia de cada instituição, apesar de eu estar citando aqui a Igreja Romana, né? Mas é de fato para a gente entender porque é uma doutrina, na verdade, distorcida, né? Ou seja, não é uma doutrina, é um dogma da Igreja Católica que ela não abre mão a respeito disso, dizendo que Maria ainda é virgem, ou como o Cristo que está morto. Adoro o Cristo que é um menino. Então vejam, eles estão muito presos a essa questão dogmática, e Jesus Cristo não é um menino mais. Jesus Cristo não é o Cristo morto na cruz do Calvário. Maria não é mais virgem. Maria foi casada com José, e ela, como casada, ela tinha obrigações por lei de literalmente atender às exigências daquela época do judaísmo, porque José tinha o direito, no caso, de dar carta de divórcio. A gente vai ver isso discutido literalmente dentro do contexto, e Jesus literalmente não abre mão sobre o divórcio, apesar que alguns se divorciam, né? Mas a gente vai tratar isso mais para frente, de acordo com a palavra de Deus, tá? Então veja, Maria, ela casada pela lei judaica, ela tinha que atender o seu marido, que é José. Ela estava casada com ele. Então, se ela não cumprisse, José poderia, na verdade, dar até uma carta de divórcio pautado no precedente da lei de Moisés, porque Maria não tinha relação com ele, né? Então, se ele estava casado com ela, ela teve uma vida normal, como qualquer outra mulher, como qualquer outra irmã. Se fosse falar em qualidades, irmãos, e virtudes espirituais, haviam outras mulheres literalmente igual a Maria ali. Isabel, a sua prima, que foi escolhida para gestacionar João Batista, literalmente era uma mulher santa também, né? Estava carregando uma criança cheia do Espírito Santo. Então veja, ela poderia ter sido Isabel. Por que ela não foi? Porque talvez ela não era descendência de Davi, como deveria ser cumprido o Antigo Testamento, apesar de ser prima. Veja, todo um cuidado de Deus para isso, tá? Então, a priori em si, Maria foi escolhida em razão do seu sangue, correlacionado ao cumprimento do Velho Testamento, que o Messias sairia da raiz de Davi, tá bom? Eu vou beber uma água e já eu volto e a gente volta a conversar, tá bom? Vou colocar um louvor aqui, enquanto isso